E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Profissão em Construção. Eu sou o engenheiro civil Igor Moreira Neuberger e vamos agora para mais um vídeo sobre o dimensionamento de escadas. Esse já é o quinto vídeo dessa playlist e hoje nós vamos tratar do início do cálculo das escadas armadas longitudinalmente. O que significa isso? São as escadas em que, em geral, elas são sustentadas apenas pela laje. Então, elas são armadas longitudinalmente, pois a armadura principal delas é na longitudinal. A escada que a gente viu no primeiro momento, nos 4 primeiros vídeos, ela tinha vigas laterais. E com isso, a armadura ela ficava transversal, apoiada nas vigas. Essa escada ela não precisa de vigas laterais. E por conta disso, ela então é armada longitudinalmente, a armadura é ancorada nessa viga de cima e nessa viga aqui de baixo. E também ela vai necessitar de uma laje mais espessa. Então, no caso dessa escada que nós vamos calcular agora, vamos tentar fazer ela com uma laje de 15 centímetros de altura, certo? Então, vamos lá para o cálculo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é calcular o peso próprio, né? Para isso segue o mesmo roteiro do primeiro vídeo. A gente vai calcular o H1, que é nada mais do que o H sobre cosseno de alfa. O que é esse H? É a altura da laje, né? Nossa laje tem 15 centímetros sobre cosseno de 31,25. Como eu já fiz todos esses cálculos aqui do triângulo retângulo da escada e também do ângulo e tal, eu já coloquei a escada desenhada aqui. Então a gente já tem as dimensões dela aqui, certo? O pé direito que ela vence, o comprimento horizontal, diagonal, tudo isso. O ângulo de inclinação dela é de 31,25 graus. Então, 15 centímetros dividido por cosseno de 31,25 dá 17,5 centímetros, certo? 17,5, na verdade, 0,55 centímetros. Esse é o H1. Agora nós vamos calcular o HM, que é a altura média da minha escada. Se vocês não sabem o que se trata isso, a gente já comentou sobre isso lá na primeira videoaula, certo? Ela vai ser simplesmente o H1 mais o espelho sobre 2. Então isso aqui vai ser 17,55 mais meu espelho vale 17,6 centímetros, certo? É a dimensão do meu espelho aqui, 17,6 centímetros. Então, mais 17,6 sobre 2. Isso me dá um total de 26,32 centímetros. Certo? É uma escada bem mais alta. E então, o peso próprio ele já pode ser calculado diretamente pelo HM vezes a densidade do concreto. Só que eu tenho que transformar esse HM em metros. Então, eu tenho 26,32 centímetros. Eu vou ter 0,2632 vezes a densidade do concreto, que é 25 kN por metro cúbico. Eu vou ter aqui, deixa eu ver, 6,58 kN por metro quadrado. É uma escada bem mais pesada do que a escada armada transversalmente que nós tínhamos visto anteriormente. Além disso, eu vou ter o peso de revestimento, que vai continuar sendo 1 kN por metro quadrado. Eu vou ter aí o meu peso devido a uso e ocupação. Para escadas residenciais, nós temos uso e ocupação de 2,5 kN por metro quadrado, 2,5. Se fosse comercial, seria 3 kN por metro quadrado, né? Neste caso, 2,5. Além disso, nós temos o corrimão.
Então, essa escada, se nós olharmos aqui, ó, o corrimão dela, ele está em cima da laje da escada. Ele não está em cima da viga, como é o caso da escada armada transversalmente. Ela está em cima da laje mesmo. Então, eu vou ter 2 vezes o peso do corrimão aqui, mais 2 vezes a carga de desocupação em cima do corrimão. Que se vocês se lembram lá do primeiro vídeo, são 2 kN na vertical e 0,8 kN na horizontal. Explicando isso um pouco melhor, se o corrimão está aqui, certo? Essa carga de uso e ocupação no corrimão seria de 0,8 kN aqui e 2 kN aqui. Essa carga de 0,8 kN por metro, ela pode ser desconsiderada, porque ela age na horizontal. E o momento fletor que ela gera, ela é um momento muito pequeno, ela é irrisório. No entanto, essa carga aqui, de 2 kN por metro, ela precisa ser considerada, certo? Então, eu vou ter 2 corrimões, um de cada lado, que eles vão ter o peso próprio deles, mais essa carga de uso e ocupação. Então, vamos lá. Se a gente for estipular 1 kN por metro quadrado, 1 kN por metro de corrimão, vou colocar aqui, peso corrimão. Se o peso próprio dele foi 1 kN por metro, mais o uso de ocupação do corrimão é 2 kN por metro, eu vou ter um total de 3 kN por metro. Mas eu ainda tenho 2 corrimão, um de cada lado da minha laje, certo? Então essa é carga vezes 2. A carga total de corrimão ela vai ser de 6 kN por metro. Novamente, porque eu tenho corrimão dos dois lados. No entanto, vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho essa carga em kN por metro quadrado, esta carga em kN por metro quadrado e esta carga em kN por metro quadrado. Aqui eu estou em kN por metro. Então, eu tenho que dividir essa carga pela largura da escada para que eu encontre essa carga também em kN por metro quadrado. Então, vamos ver qual que é a largura dessa escada. Ela tem 1,5 metro de largura, certo? Eu calculei ela, eu estipulei esse valor, né, de largura para ela, 1,5 metro. Então, eu simplesmente vou colocar aqui, carga de corrimão final vai ser esse 6 kN por metro dividido por 1,5 metros. Isso aqui, 6 dividido por 1,5 dá, acho que dá 4, né? Dá 4. Então, eu vou ter 4 kN por metro quadrado de carga de corrimão. Então, a gente tem que fazer essa transformação. A carga total na escada ela vai ser de 4 kN por metro quadrado, mais 1 kN, mais 2,5 kN por metro quadrado de uso e ocupação da escada, mais 1 kN por metro quadrado de revestimento, mais 6,58 kN por metro quadrado de peso próprio. Isso aqui vai resultar, vai dar uma carga bem maior, né? 4 mais 2,5, mais 1 mais 6,58. 14,08 kN por metro quadrado. E com esta carga agora, nós vamos calcular então o momento fletor. Esforço cortante para a escada. Essa escada, ela está inclinada. Então, a abordagem que eu vou ter para o cálculo das forças, dos esforços,
nessa escada com laje inclinada é o mesmo que eu tive no vídeo 2 para para viga inclinada, certo? Então, o meu momento fletor ele vai ser simplesmente QL ao quadrado sobre 8, em que esse L é o comprimento na projeção em X, ou seja, 4,93 é a distância na horizontal aqui, 4,93. 14,08 vezes 4,93 ao quadrado sobre 8. R$ 42,77 quilonewtons vezes metro. E minha normal característica, né, que também é o momento característico, vai ser QL sobre 2 vezes cosseno de alfa. Então, 14,08 vezes 4,93 dividido por 2, vezes o cosseno desse ângulo alfa, que é 31,25. É o alfa. Cosseno de 31,25. 29,67 quilonewtons. Por metro. E aqui também o momento é por metro. Por quê? Eu transformei essa carga toda aqui em 14,8 kN por metro quadrado. Então, é como se eu pegasse a minha escada aqui. Se eu pegar um trecho de 1 metro, vamos dizer, até aqui, ó, tentar traçar um retângulo aqui. 1 metro por 1 metro. É como se eu pegasse um trecho assim, ó, de 1 metro quadrado da minha escada. Em 1 metro quadrado aqui, ela tem 14,08 quilonewtons, certo? Daí eu peguei essa carga aqui. Na verdade, essa carga ela vai estar mais... Essa área ela vai estar inclinadinha assim. Isso, agora é assim. 14,08 quilonewtons aqui em 1 metro quadrado. Eu peguei vários metros quadrados desse. Então, vamos dizer, eu peguei um aqui. Ao longo de todo o comprimento, vou pintar um de cada cor aqui. Assim. Até aqui já deu. Ao longo de todo o comprimento, né, eu peguei essa carga ao longo de todo o comprimento e calculei, então, o meu momento fletor, que vai estar agindo assim, na longitudinal agora, e o meu esforço cortante, que vai estar, se a gente fosse desenhar o gráfico, né, ele ia subir aqui, ele ia cortar a seção e ia descer aqui. Para ficar mais claro, deixa eu encontrar aqui. Exatamente assim, certo? O meu momento fletor na longitudinal e o meu esforço cortante, certo? Então, eu teria essa forma, com aqueles valores de momento e esforço cortante que a gente encontrou, para uma largura de 1 metro, certo? Que foi a quantidade de carga que eu peguei aqui, uma largura de 1 metro. Então, é por isso que o momento fletor ficou em kN vezes metro por metro, e o esforço cortante também ficou em kN por metro. Então, eu vou ter esse valor de momento para esse trecho de 1 metro e mais o valor de momento relacionado aqui para um outro trecho que tem 1 metro, por exemplo. Certo? Não sei se deu para ficar claro essa ideia, mas eu acredito que sim. Então, agora nós já temos os esforços, né, para fazer esse cálculo das áreas de aço. E a gente tem que levar em conta uma coisa, que é a principal diferença entre a escada armada longitudinalmente e a escada armada transversalmente, que é o seguinte: qual é a minha seção de cálculo?
seção de cálculo para a escada armada longitudinalmente é uma seção de 1 metro também, por isso que o momento é em kN vezes metro por metro, e a cortante é por metro, então eu tenho uma seção de 1 metro, com uma altura H, diferente do caso anterior, que a gente tinha aqui a altura HM. Por que disso? Porque antes, a minha flexão ela estava nesse sentido aqui, ó. Antes o meu momento fletor, ele estava assim, ó. Então a gente pegava, considerava como se tivesse um apoio na viga embaixo que a gente tinha, um outro apoio aqui, e o meu tramo estava assim. O meu momento fletor ele se desenvolvia nesse sentido aqui, ó, e fazia parábola aqui. Então eu tinha meu máximo momento positivo. E com isso entrava aquela questão que eu falei nas aulas anteriores, que o meu degrau facilitava na hora de eu calcular. O meu degrau ele sofria compressão. Agora, nessa escada que estamos calculando, isso mudou. Por quê? Porque agora o sentido da minha flexão ele está diferente. Agora a minha flexão ele está transversal ao sentido aqui do desenvolvimento da minha escada. Na verdade, aqui ele era transversal, né? Por isso que a armadura transversal. Agora ele está longitudinal ao sentido da minha escada. Por isso que a minha armadura ela é armada longitudinalmente. Por quê? Porque eu tenho um apoio aqui em cima, e o meu momento fletor ele se desenvolve assim. Então, isso gera tração na minha seção. Por exemplo, uma tração aqui, tracionando embaixo, e comprimindo na parte de cima. Só que daí quando eu estou comprimindo na parte de cima e chega num lugar onde eu não tenho meu degrau, o degrau ele não colabora. Então essa escada aqui, ó, ela vai variando. Tem trechos em que o degrau colabora para resistir à compressão. Daí de repente acaba o degrau e eu tenho uma quebra na minha seção transversal. O meu degrau não colabora mais. Daí de repente o degrau começa a colaborar, de repente ele não colabora mais. E justamente por isso a gente tem que considerar apenas a seção da laje. Considerando aqui, ó, a minha laje ela é constante ao longo de toda a altura. E justamente por esta razão, nós precisamos de lajes maiores para conseguir resistir a esse momento fletor, que também é muito maior, certo? Então, antes a gente utilizava uma seção de 1 metro com a altura HM, porque o degrau ajudava. Agora nós vamos utilizar também uma seção de 1 metro, mas apenas com uma altura H, porque o meu degrau não colabora mais. E só o que vai colaborar vai ser a minha laje propriamente dita, certo? Então, esta é a seção de cálculo que eu vou utilizar. A partir desses momentos fletores, esforço cortante, eu posso calcular a área de aço, mas isso vai ser tema do nosso próximo vídeo. Então, eu espero que tenha dado para entender essa ideia. Qual é a diferença, né, entre essa escada armada longitudinalmente e essa escada armada transversalmente? E até o próximo vídeo. Se inscreve, curte, compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, tá certo? Valeu, muito obrigado.